O nosso programa de hoje vai abordar, durante toda a evolução, o movimento. Esse é o nosso tema principal. E para a gente entender um pouco mais, o movimento ele depende de uma sincronia, né, entre as várias engrenagens do organismo para que ele ocorra de forma natural, harmônica, saudável e não dolorida. E nós temos algumas áreas no nosso corpo, em particular um eixo, que é a coluna, que vai desde a nossa cabeça até o início dos membros inferiores, e esse eixo, ele constitui um dos principais centros do movimento. Dali saem nervos, dali saem vascularização e a harmonia de todo o movimento depende muito da integridade dessa coluna vertebral. E para nós falarmos um pouco mais sobre o movimento e sobre alterações de coluna vertebral e de todo o arcabouço, convidei Juliana, fisioterapeuta, que mexe com isso todos os dias, né, Ju? Para nos falar um pouco mais sobre a importância dessa integridade para a qualidade de movimento. Com certeza. Boa tarde a todos, né? Então, assim, o movimento, a cinesiologia, ela é uma matéria básica da fisioterapia e é a ciência que estuda o movimento humano. Então, desde da parte uterina, nós vamos desenvolvendo isso e o movimento, o simples fato de respirarmos, estamos parados. Só o fato do abdômen fazer o movimento de subir e descer já é algo super importante, que é a respiração. Então, o movimento é vida e fisioterapia trabalha com o movimento. Então, para mim, no dia a dia, é o que eu busco. Né? É o que para os meus pacientes, eu tenho que devolver o movimento, ou restabelecer, ou melhorar, sempre em busca de estar mantendo uma boa qualidade de vida. E o meu foco principal é na coluna, que é o nosso eixo, né? E Ju, hoje, quais são as alterações de coluna que são mais incidentes na população e que acabam prejudicando toda essa movimentação? Hoje em dia nós temos assim algumas coisas que é muito comum. Muitas pessoas elas estão dando muita atenção para a lei do mínimo esforço, né? O que é isso? Controle para tudo, controle remoto, TV, portão. Então isso faz com que o corpo ele vá diminuindo gradativamente todos os seus movimentos e atrofiando as musculaturas. Então, isso altera de uma maneira drástica a coluna. Isso dando alterações como cifose, escoliose, né? O mais comum é a postura desleixada, que é quando a pessoa joga o ombro para frente e fica ali com aquela postura de cifose, e isso causa dores e vai diminuindo gradativamente o movimento da coluna em si. Então, as principais alterações é devido a esse mínimo uso que todo mundo quer fazer, que é chegar e não fazer nada, né? Então, e o corpo é uma máquina e como uma máquina ele vai responder a tudo que nós fazemos com ele. Se deixarmos ele quieto, ele vai se adaptar a isso e todo mundo vai sofrer as consequências da falta de movimento. Eu tenho até uma paciente ontem que comentou comigo assim que o movimento para ela é algo extraordinário, ela se sente muito bem, ela tem que se movimentar, né? Que é como ela se comparou um carro parado vai dar problema. A mesma coisa com o corpo. Então, não depende da idade. Qualquer idade, se começar uma atividade, o corpo ele irá responder, né? A musculatura irá responder. Da mesma maneira que se parar, ele também vai começar, não vai ter risco só de doença, porque a falta de movimento também não permite que você viva, que você evolua. Sim. Porque movimento é evolução, né? É desenvolver. Então, sempre assim, todo mundo reclama muito da falta de tempo. Então, não tenho tempo, não dá. Mas, então, não custa nada colocar essas coisas em prática. Se a distância for pequena, vá a pé, desça uma escada, vá você mesmo ligar e desligar a televisão. Então, isso é coisinhas
pequenas, mas que já ajudam muito já. E até observar hábitos como o celular, né? Exato, que hoje que é a síndrome do smartphone. Justamente, que acaba tendo alterações até na coluna cervical. Exato. Por conta dessas posições que nós fica assumimos. o tempo todo e passa ali horas. É bem sem isso. ver, né? Sem ver. E às vezes está encostado num sofá, encostado numa cama. Então vamos prestar atenção no nosso dia a dia. Nós podemos contar com profissionais como a Juliana, que atendem em consultório, que fazem toda essa abordagem da consciência corporal e não só do tratamento das alterações do movimento, como também da prevenção dessas alterações do movimento. E existe a consciência corporal de cada um de nós sobre a importância de nos mantermos ativos. Estejam conosco no restante do programa e agora com o quadro Intimidade.